Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho um convidado mais que especial, Sheikh Jihad, tá aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre o islamismo. Vocês me mandaram muitas dúvidas lá pelo Instagram, então se você não me segue ainda, me segue por lá. E sigam também o Sheikh, né, Sheikh? Se apresente. Por favor. A gente vai selecionar algumas perguntas aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Vamos começar então? Antes de começar, deixa eu dar um recadinho. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes e a parte 2 vai ir lá pro canal do Sheikh. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês acessarem a segunda parte e verem mais perguntas, tá bom? Então vamos lá. Na religião de vocês, quem foi Jesus? Muitas pessoas mandaram perguntas aqui também falando por que nós não aceitamos Jesus. E como que o Islã vê Jesus, Sheikh? Bom, primeiro queria agradecer, te agradecer, Maggie, agradecer a todos vocês. Eu que agradeço por abrir esse espaço para a gente poder explicar, que é importante, Esse seu canal é muito importante porque não é só de um tema definido, mas é de cultura geral também, que é interessante porque todos nós necessitamos alimentar a nossa mente e abrir novos horizontes. Essa pergunta ela vem exatamente para isso, para desmistificar algumas ideias que as pessoas têm, pelo pouco conhecimento que elas têm da religião. Então, a questão de Jesus, quem foi Jesus para nós? Nós acreditamos em Jesus? Não acreditamos? Os muçulmanos são diferentes dos cristãos. Na realidade, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm a mesma base. Acreditamos em Deus único, Deus criador, acreditamos em todos os profetas. Nós, como muçulmanos, cremos desde Adão até Muhammad. Nós acreditamos em 124 mil profetas, e entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. E para nós, Jesus, ele nasceu do verbo de Deus soprado no ventre virgem de Maria, e a Virgem Maria, que para nós é a melhor, a mais nobre das mulheres sobre a face da terra, muita gente não sabe. Tem um grande versículo, ou grande capítulo no Alcorão chamado Suratas, com o nome de Maria, que conta toda a história da Virgem Maria, de Jesus, da família de Maria e assim por diante. E para nós, Jesus é o verbo de Deus, nasceu de forma milagrosa, de de mãe sem pai, do verbo de Deus, fez todos os milagres, tanto citados na Bíblia quanto estão citados no Alcorão. E para nós, acredito que aqui fica a diferença. Jesus para nós não é Deus, e não morreu na cruz. Nós acreditamos que ele tenha sido arrebatado, salvo, em vida, não morreu, está no céu, com 33 anos, e vai retornar nos últimos dias para acabar com o anticristo e reinar com justiça e paz. Portanto, para nós, Jesus não morreu na cruz, por isso que nós não acreditamos na cruz. Nós acreditamos que Jesus está vivo. E a segunda, que ele não seja Deus. É a única diferença. O resto nós acreditamos em tudo. Não acreditamos também que ele seja filho de Deus, Sheikh? Tem essa diferença. Muito bom. A questão do filho de Deus, a conotação de filho, nós evitamos essa conotação. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, que para nós é uma grande honra. Por quê? Porque a questão de ser filho dá uma conotação biológica e assim por diante. Então evitamos qualquer coisa, que Deus é único. Então ele é único, não gerou e não foi gerado. Muito bom. E já partindo dessa pergunta, que Jesus nasceu do verbo, Virgem de Maria, então também me fizeram uma pergunta de como que o Islã vê mães solteiras. Tem alguma diferença? A questão da mãe solteira, que teve um caso antes de ter qualquer relacionamento, ou fora de um relacionamento, e ela teve esse ato, ele é proibido dentro da religião islâmica. Aliás, dentro de todas as religiões monoteístas, o sexo, a relação sexual fora do casamento, ela é proibida. Ela é permitida dentro, ela é abençoada dentro do casamento. Agora, houve, o que acontece?
eu me arrependo de ter praticado tal, agora eu tenho que assumir esse filho, tenho que cuidar dele, tenho que educá-lo. Isso vida não que deixa, segue, né? Vida que segue, pede perdão a Deus e vai segue. criar o seu filho, né? E segue a religião. Por que o uso do véu? Porque algumas optam por usar e outras não. Bom, o véu, você já deve ter falado muito Já falei sobre muitas isso. vezes, mas tem muitas perguntas recorrentes, então eu resolvi colocar aqui. Perfeito. O véu nada mais é do que a sequência das demais religiões, do cristianismo e do judaísmo, porque isso é um preceito religioso. Imagine, alguém de vocês imagina, se fechar os olhos e imaginar a Virgem Maria sem o véu? Não dá para imaginar, né? Todas as imagens que aparecem de Virgem Maria são dela coberta com o véu, né? Exatamente, e mais do que isso, antigamente as mulheres queriam casar de véu e grinalda, né? Então o véu, e o padre falava para os noivos, ou para o noivo, vocês estão casados, declaro casados, pode beijar a noiva. Aí ele ia e levantava o véu, que cobria até o rosto. Então isso já está presente na religião. Os muçulmanos o que fazem? Só continuam aplicando essa regra. E para que serve? Isso é para evitar incomodações às mulheres, faz com que elas se protejam a sua beleza para os seus íntimos. E eu lembro que antigamente, eu falo antigamente porque talvez pela minha idade, então via aqueles filmes épicos, as mulheres se arrumando para ir dormir, se maquiando, sim, na penteadeira, se arrumando, né? Então, na realidade, a beleza nossa e o bom caráter também, diga-se de passagem, quem tem mais prioridade de ver e de ter contato? Os nossos íntimos. Então a religião, ela tenta fazer com que isso fique dentro dos seus íntimos e não provoque tentação ou a cobiça de outros, para que ela não seja molestada e para que diminua essas agressões às mulheres, coisas que hoje nós estamos vendo aí nos ônibus, estamos tendo que fazer leis para evitar. Aí fala, mas a maldade está na cabeça das pessoas. Sim, está na maldade, mas elas estão praticando. Então, como evitar? Então, cada um tenta mostrar que ele é averso a essa cobiça, a essa molestação, evitando cada um, principalmente as mulheres, que são o alvo, né, de todas as sociedades, não só falam, lá nos muçulmanos, lá nos países dos muçulmanos, coisa nenhuma. Gente, aqui no Brasil é onde mais tem caso de violência contra a mulher, né? E já pegando uma deixa nessa pergunta, vão falar assim, mas aqui no Brasil o véu chama muito mais atenção. Mas eu acho que chama atenção de uma outra forma, né, chefe? Não de forma a cobiçar a mulher, é uma curiosidade que gera nas pessoas, mas não esse interesse pelo corpo da mulher, né? Ele chama atenção igual a roupa de uma freira. Sim. Chama atenção, porque é diferente, mas impõe respeito. Sim. Queira ou não, uma mulher vestida, uma mulher adequadamente coberta, uma mulher adequadamente com roupas adequadas, ela impõe respeito, porque é uma questão de postura. A roupa não é só a roupa que faz o comportamento, mas também o respeito, né? Mas também o comportamento, a atitude da mulher, né? A postura mesmo, a postura, né, dela. Só para deixar claro que não estamos julgando quem não usa o véu aqui, quem não segue a religião islâmica, né, chefe? Respeitamos a todos, apenas para não ficar... Não, pelo amor de Deus, só estamos colocando o que a religião ela vê, como é que ela enxerga, o porquê disso. Agora, por que algumas mulheres não usam? Dentro do Islã. Dentro do Islã. Aqui é uma questão de livre-arbítrio. Deus ordenou. A pessoa, ela tem o livre-arbítrio de seguir, obedecer ou desobedecer. Aí, no dia de juízo final, nós seremos questionados. Por que nós não obedecemos, sendo que era uma ordem?
Perfeito? Agora, cada um tem o seu livre-arbítrio. Não sou eu que vou obrigar a minha mãe, a minha irmã, a minha esposa, a minha filha, as mulheres muçulmanas, as seguidoras, a colocarem o véu. Elas têm que entender que é igual a oração, elas têm que entender. Tem que partir de cada uma, Exatamente. Por quê? Porque a religião, e isso é legal da religião islâmica, porque ela fala de convencimento. A pessoa tem que estar convicta. Ela tem que acreditar naquilo, né? Se ela... Não adianta, mas o marido obrigou ela a usar o véu, mas se não foi do coração dela, da intenção dela, aquilo não é válido, né? Não adianta de nada. Outra pergunta que fizeram aqui é sobre o divórcio. Quando acontece o divórcio, a guarda dos filhos é automática do marido? Não, na realidade aqui a guarda dos filhos depende de quem for o melhor para a criança. Se ela for pequena ainda, estiver na idade terra de amamentação e zelo, desenvolvimento, ela fica com a mãe, é automático, a guarda é da mãe. Agora, crescendo, aí vê-se essa criança, o melhor, ela está com o pai ou com a mãe. Por quê? Porque o Islã, ele procura, que não dá para matar todos esses... As dúvidas de uma vez, é muita coisa. É muita coisa, começa a vir muitas coisas. Mas a religião islâmica, ela procura incluir as pessoas e não excluir. Então, muitas vezes a religião diz, não, o melhor nesse momento é a criança estar com o pai, e quem vai julgar isso é o sheik ou o juiz, né? Ou se eles entrarem em acordo, tudo bem. Porém, a religião fala, depois que a criança cresce, ela não precisa mais da atenção exclusiva da mãe, que é a amamentação, outras coisas, ela pode ficar com o pai. Por quê? Para dar chance à mulher dela poder ter um outro relacionamento. Então, vocês sabem como é difícil uma mãe solteira se casar de novo, né? Uma mãe que tem filhos, né? Então, exatamente, a religião dá essa chance da mulher conseguir casar de novo sem grandes dificuldades, né? Já que a criança, se ela estiver com o pai, certo? Certo. Aí já emendamos uma pergunta, se alguém tiver essa dúvida, uma mulher divorciada pode se casar novamente dentro da religião? Sim, não há problema nenhum. Pode. Tanto o homem quanto a mulher, com filhos, sem filhos, não importa. A religião islâmica, ela permite que a mulher se case novamente, a mulher divorciada se case novamente sem problema algum. E também permite o divórcio, né, chefe? Exatamente. O divórcio, ele é permitido, mas é das últimas soluções, né? Das últimas soluções. Tenta-se primeiro conciliação e assim por diante. Se não conseguir, aí o divórcio é a única solução. Aqui no Brasil, vocês podem demonstrar carinho em público? Eu acho que depende do nível de carinho, né, gente? Não é, chefe? Exatamente. O carinho de sorrir, o carinho de abraçar, o carinho de andar de mão dada, não há problema algum. Agora, existem limites. A questão, tudo me é permitido, nem tudo convém. Então, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo convém, nem tudo cabe, né? Cabe. Em público. Então, tem algumas questões, convenções sociais, né? Cada local tem uma cultura diferente e é bom respeitar essa cultura local e assim por diante. Agora, como islâmico, como a religião islâmica, não há problema nenhum, pode demonstrar carinho, o que não pode é o limite. Desrespeitar os outros, né? Tem que ter bom senso. Vocês podem ouvir músicas que não são da cultura árabe? Ou músicas no geral? Na realidade, a questão tem que ver a letra. A primeira coisa que tem que ser vista é a questão da letra, tanto em árabe ou em outras línguas. Se as letras fazem apologia a coisas erradas, né? Dança da garrafinha e não sei o que lá, não tem o que falar, né? Então, são
não é permitido, porque faz apologia a crime, faz apologia assim, tudo isso que faz apologia a coisas erradas não pode. Eu acho que vale explicar como que o véu é utilizado. Muitas pessoas têm dúvida sobre quem pode ver a mulher sem o véu, em quais situações ela fica sem o véu. Tem bastante perguntas repetidas sobre isso. Perfeito. Deus estabeleceu no Corão Sagrado quem são as pessoas, os homens íntimos às mulheres. Então, talvez eu até, se eu esquecer aqui, mas eu vou falar de modo geral. Marido, pai e avós, né? Filhos e descendentes, irmãos, lateralidade, tios, irmãos dos pais, irmão dos pais, né? Irmão do pai e da mãe. Tios tem que ser de sangue, né? Não pode ser ou marido da tia ou... Não, tem que ser de sangue, tem que ser irmãos dos pais. Isso. Irmãos dos pais, não cônjuges dos tios, irmãos dos pais, não. Tem aqui os filhos, por exemplo, enteados, também são o genro, né? O sogro, quem mais? Irmãos de leite, por exemplo, eu amamentei, né? A mãe de alguém me amamentou. Se eu der de mamar para um outro menino, esse menino se torna meu filho de leite, ele pode me ver sem o véu, não é isso? Exatamente. Em geral, laços isso. de sangue, né? Acho que só primos que não, mas pai, filho, avô, tio de sangue podem me ver sem o véu. Então as mulheres em casa geralmente ficam sem o véu, mas se eu receber uma visita de algum homem que não tenha relação de sangue comigo, eu uso o véu, não é isso, Chico? A regra, para que, eu acho que simplificando assim, né, dando um resumo da regra, a mulher muçulmana tem que usar o véu diante de qualquer homem com o qual ela pode contrair matrimônio. Certo. Então qualquer homem que eu possa me casar, algum dia, eu não posso ficar sem o véu na frente desse homem. Então pessoas que eu não tenha laço de sangue, né? Perfeito, é isso. Por que só os homens podem orar juntos sem as mulheres? Essa pergunta também ela é inteligente e cabe, né? Porque as pessoas que visitam a mesquita, elas veem, tem um lugar das mulheres, tem um lugar dos homens, mas por quê? Parece discriminação. Não é discriminação, é uma questão de zelo pela mulher, que ela tem um espaço dela, onde ela pode arrumar o véu, pode tirar o véu, ela pode se arrumar. E além disso, a nossa oração é uma oração de movimentos, então de inclinação, de prostração, a pessoa se ajoelha, coloca a cabeça no chão e assim por diante, e requer na oração concentração. Sim. Então foco, uma mulher, né? foco. E já está difícil só entre os homens ter foco. Tem um monte de dívida, tem um monte de coisas. Sozinha a pessoa é difícil ter foco, né? Imagina. E agora tem uma mulher do lado, está perfumada, ou está encostada em mim. Acabou a concentração. Ou se ela está diante de mim, fazendo esses movimentos. Então, capaz da pessoa se distrair com isso. Então, para que ela não seja alvo de cobiça, ela tem o espaço dela e os homens têm o espaço deles. Isso era na igreja também, Na igreja né? também era separado um lado homens, um lado mulheres, acho que antigamente, né? E algumas igrejas ainda permanecem assim, e tem sinagogas, as sinagogas são assim também. Porque a oração é um momento de meditação, né? A pessoa tem que estar com foco 100% naquilo que ela está fazendo. Então, se tiver muita coisa, dificulta ali aquele momento, né, Chico? Exatamente. Me fizeram uma pergunta aqui também sobre por que existe essa regra de vestimenta do hijab só para as mulheres. Os homens não têm nenhuma regra? Bom, a questão da cobiça e da tentação é específica, porque a religião islâmica ela trata os diferentes diferentemente. Então, algumas regras específicas para as mulheres, porque elas são mais alvo de cobiça dos homens do que os homens serem alvo de cobiça das mulheres. Apesar que existe, porém, os homens, eles também têm uma restrição de vestimenta, não pode usar roupa, por exemplo, curta,
tem que cobrir o tórax, tem que cobrir até os joelhos, não pode usar roupa justa, não pode usar roupa transparente, e além disso, não é só a roupa, é o comportamento. O homem, ele é proibido, e é uma restrição específica dos homens, né, acima do que das mulheres. Não pode ficar cobiçando as mulheres. Passou uma mulher, identificou, desvia o olhar. Não fique cobiçando. Por quê? Cobiçar é uma forma de transgredir a lei e interferir e invadir a intimidade daquela mulher. Desrespeitar aquela mulher, o olhar de cobiça. Então, a religião, ela procura colocar para cada um o seu limite para que ninguém ultrapasse. Cada um respeitando o seu limite, todos vivem bem. Sim. Então, um homem muçulmano não pode sair sem camisa, por exemplo, não é mesmo, chefe? Olha, é desaconselhável. Agora, está na praia ou está em algum lugar que tem que cobrir. O mínimo necessário é acima do umbigo até abaixo do joelho. Esse é o mínimo necessário. Essa é a parte íntima, não pode ser justa, não pode usar roupa justa e assim por diante. Por quê? A religião, ela está querendo preservar o marido, quando ele sai à rua, que a mulher em casa, a esposa, onde quer que ela esteja segura, a sua família esteja segura. A mulher, ao sair, o marido, a família, todos sejam, e ela esteja segura. Então, para que ela possa ir e vir, todos em segurança, e a família esteja segura. Certo. Eu acho que esse vídeo já ficou um pouquinho longo, então a gente vai para a parte 2, que vai estar lá no canal do Chef Jihad. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês. Não deixem de clicar no gostei se vocês gostaram. E se tiver mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários também, que a gente vai fazer o possível para aos poucos ir esclarecendo, né, Chef? Exatamente, estou à disposição também. Então vão lá agora ver a continuação desse vídeo no canal do Chef. Até mais! Tchau!